Olá! A partir de agora você confere o programa Justiça para Todos. Veja os destaques de hoje. Conselho Nacional de Justiça arquiva representação contra a juíza federal. CNJ aprova equiparação salarial entre juízes federais e membros do Ministério Público. A JUF participa de seminário sobre o Sistema Penitenciário Nacional. Gabriel Vedi defende manutenção de verbas para a Polícia Federal. E ainda, diretores da JUF discutem propostas de mudanças na Loman com o ministro do STF. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. Por maioria dos votos, o Conselho Nacional de Justiça decidiu arquivar a reclamação disciplinar contra a juíza Ana Inês Algorta Latori, da 6ª Vara Federal de Porto Alegre. Em 2009, a magistrada determinou a prisão do procurador regional da União no Rio Grande do Sul por crime de desobediência. O processo de reclamação disciplinar contra a juíza foi feito pela Advocacia Geral da União, denunciando suposta infração cometida pela magistrada da 6ª Vara Federal de Porto Alegre. A juíza federal decretou ordem de prisão ao procurador regional da União da 4ª Região por descumprir 2 decisões judiciais que obrigavam o Estado a fornecer medicamento para salvar a vida de uma criança. Na defesa, a magistrada Ana Inês Latori alegou que cumpriu sua função, uma vez que o medicamento só foi entregue depois da prisão do procurador. O ministro Gilson Dipp, relator do caso, analisou e votou em favor do arquivamento do processo com recomendações. Apenas 4 conselheiros divergiram da escolha. Para a grande maioria do colegiado, a magistrada federal agiu com percepção para beneficiar o ser humano. Talvez os juízes que se deparem e mais se angustiem com a situação aqui retratada sejam os juízes federais. Porque a maioria das questões, por volta aí, talvez de 90% delas, são ações contra o poder público. De muitas delas, questões ou assuntos que o cidadão poderia ter o reconhecimento do seu direito e que a justiça fosse feita pelo executivo e que não é realizada, e o país, embora num sistema democrático, o litigante mor no país é o Estado. E o judiciário, ele que é muito sinalizado pela sociedade, e dizer que o juiz tem poder, que o judiciário tem, que é um poder de força extrema, mas quando se dá determinações para o poder público, em boa parte dos casos, o poder público só cumpre quando quer. Para o presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, ministro César Peluso, nem toda transgressão resulta numa ação disciplinar e o trabalho da justiça não pode ser prejudicado. O que está em jogo aqui é menos a condição do advogado do que a condição da pessoa humana que não podia ter a sua liberdade física subtraída nesse contexto. Mas, a despeito dessa legalidade, o fato em si não tem, a meu ver, repercussão disciplinar alguma. Disciplinar alguma. Se disse aqui, como um argumento ad terrorem, que está em jogo aqui uma função essencial à justiça, eu digo que está em jogo aqui mais do que isso. Está em jogo aqui a independência da magistrada, a independência do órgão jurisdicional, que não é uma função essencial à justiça, é a substância da própria justiça. A substância da própria justiça. Mais do que uma função essencial à justiça, aqui o que se tem de preservar, e esta é função do Conselho, é a própria justiça encarnada da pessoa, daquele que recebe do Estado a obrigação de proferir sentença em seu nome. Alegou-se também que houve descumprimento de dever funcional. De que dever funcional se fala? Qual é o dever funcional básico, no caso, que poderia estar em cogitação? O dever de interpretar e aplicar a lei. O que fez a juíza? Na opinião da grande maioria aqui, errou na interpretação.
errar na interpretação é falta disciplinar? É falta disciplinar só para magistrados? Errar na interpretação é alguma coisa censurável? Se for censurável, todos os que erram no exercício de outras funções deviam ser censurados e deviam ser punidos. Porque, afinal, o que há ontologicamente de diferente entre o erro de interpretação do juiz e o erro de interpretação de um advogado? Com devido respeito, eu acho que a solução final proposta pelo eminente relator não é apenas sensata, é a solução de justiça. A Associação dos Juízes Federais do Brasil atuou na defesa da magistrada. Para o presidente da AJUF, Gabriel Vedi, com a decisão do arquivamento, o Conselho garante a independência da magistratura. Vejamos que essa decisão, tomada hoje paradigmática, garantiu medicação para uma criança de 1 ano de idade e garantiu, né, a supremacia das decisões do Poder Judiciário. Isso é muito importante. O juiz não pode ter medo de decidir. O juiz, quando concede medicação, ainda que tenha que tomar uma atitude drástica quanto uma autoridade poderosa, ele pode e deve tomar essas posições. Porque, em verdade, a vida de uma criança foi salva com a concessão desse medicamento, né? E o voto do ministro Peluso, assim como do nosso ex-presidente Walter Nunes, conselheiro do CNJ, do nosso conselheiro Leomar Amorim, foram votos brilhantes, que dizem o seguinte: as decisões de cunho jurisdicional não podem ser revistas na esfera administrativa. O juiz não pode sofrer punição na esfera administrativa em face das suas decisões jurisdicionais. No dia em que o magistrado estiver atemorizado para julgar o caso de um político poderoso, de uma pessoa poderosa ou do empresário poderoso que seja, nós não teremos mais independência. Como ficará o cidadão brasileiro comum se nós tivermos um juiz amedrontado, acovardado? Nós temos que ter um canal aberto para que essas medicações sejam fornecidas à população sem essa burocracia. Uma pessoa não pode esperar 80, 60, 70, 80 dias para que uma decisão judicial seja cumprida. Isso é inadmissível. Mas eu conto com o bom senso da nossa Advocacia Geral da União, que eu digo, tem evoluído e melhorado cada vez mais, tá? E uma saída de cunho político para isso vai ser muito importante. Essa decisão, ela já é o indicativo que nós precisamos arrumar uma solução, Poder Judiciário e Advocacia Geral da União, para resolver esse impasse. Agora, a independência jurisdicional, né, tem que ser garantida. O magistrado não pode ser punido disciplinarmente por uma interpretação da Constituição, como bem ressaltou o ministro César Peluso, presidente do CNJ. E no mesmo dia, o Conselho Nacional de Justiça aprovou o pedido feito pela Associação dos Juízes Federais do Brasil para equiparação constitucional e remuneratória entre juízes federais e integrantes do Ministério Público Federal. Por 10 votos a favor a 5 contra, a equiparação remuneratória e constitucional entre juízes federais e membros do Ministério Público Federal foi aprovada no plenário do Conselho Nacional de Justiça. O resultado foi muito comemorado pelo presidente da AJUF, Gabriel Vedi, e por diretores, já que o trabalho junto aos conselheiros do CNJ foi intenso para mostrar a constitucionalidade, a legalidade e a justiça da causa defendida pela Associação dos Juízes Federais do Brasil. A Associação dos Juízes Federais saiu na frente, está de parabéns por ter tido uma atitude de vanguarda, uma atitude de consagração das prerrogativas da magistratura. Está de parabéns o Ministério Público por sua luta árdua no sentido de um Estado democrático de direito, e está de parabéns a sociedade, na medida em que a cada decisão dessa natureza, nós teremos um judiciário mais independente, um judiciário que realmente tem um compromisso com a realização da justiça. A seguir, o workshop discute realidade do sistema penitenciário brasileiro. E veja também, o presidente da AJUF sai em defesa das verbas orçamentárias para a Polícia Federal. Daqui a pouco, no Justiça para Todos. Esta é uma pequena fábrica de peças para máquinas industriais.
Se é pequena empresa, tem crédito na Caixa. As peças são utilizadas nesta indústria que produz laços de cabo de aço. Se é média empresa, tem crédito na Caixa. Os laços estão nas plataformas de uma das maiores empresas de energia do mundo. E se é grande empresa, também tem crédito na Caixa. Crédito Caixa Empresa, para empresas de todos os tamanhos. O presidente da AJUF, Gabriel Vedi, participou em Brasília do primeiro workshop sobre o Sistema Penitenciário Nacional. O evento serviu para discutir melhorias no sistema carcerário federal. Superlotação, falta de estrutura e de investimento. Os presídios espalhados pelo país precisam de reparos urgentes. Relatos de presos, parentes, ONGs e da própria Justiça revelam a precariedade do sistema e a necessidade de mudanças. Dados do Ministério da Justiça apontam um crescimento da população carcerária no Brasil. Em 2009, já existiam quase 500 mil presos. Há 4 anos foram criados os presídios federais para desafogar o sistema carcerário existente. O modelo já é considerado referência. Até hoje não foram registradas apreensões de drogas, fugas, corrupção de agentes, nem mesmo rebeliões. São 4 complexos penitenciários. O primeiro a ser inaugurado foi o da região sul do país, em Catanduvas, no Paraná. No mesmo ano, já estava em funcionamento o de Campo Grande, no Mato Grosso. Outras 2 penitenciárias já foram concluídas em Porto Velho, Rondônia, e na região Nordeste, em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Cada presídio possui 208 celas coletivas e 12 individuais. Os presos considerados mais perigosos do Brasil estão isolados nessas carceragens, que têm segurança máxima 24 horas por dia. E o orçamento do Departamento Penitenciário Nacional prevê ainda a construção de mais um estabelecimento, desta vez em Brasília. O Sistema Penitenciário Federal foi tema de um workshop promovido pelo DEPEN e pela Corregedoria Geral da Justiça Federal. Autoridades responsáveis pela execução penal e administração do sistema discutiram formas de aperfeiçoamento da gestão e do modelo executado. Também apresentaram estudos e novidades que vão reforçar o rigor da segurança e a garantia dos direitos dos presos. A ideia é realmente se formalizar, né, os procedimentos que passarão a ser adotados, né, através de instruções normativas próprias a isso, e com isso daí, tanto os membros do Poder Judiciário quanto os componentes do Poder Executivo que estão envolvidos com essa questão do sistema penitenciário, né, poderão com certeza alinhar os esforços no sentido de que o sistema funcione cada vez melhor. Durante o encontro foi apresentado o projeto Visita Virtual, lançado em maio e que permite aos quase 500 presos federais rever as famílias através de videoconferência. Aproximadamente 50% dos presos já fez o pré-cadastro para participar do projeto, que também vai oferecer assistência jurídica e promover inclusive interrogatórios. O direito à visita, o direito ao contato com o mundo exterior, mesmo para presos que estão em sistema de isolamento absoluto, é relevante. É um dos direitos mínimos previsto nas regras mínimas da ONU e que foi adotado também pela nossa legislação processual. Ou seja, o artigo 41 da nossa Lei de Execuções Penais prevê que o direito tem direito a visitas, a se corresponder com o mundo exterior, mesmo porque isso é importante para a sua readaptação quando sair do presídio. Eu entendo que este é um trabalho que poderia ser feito em todos os presídios brasileiros, não só nos presídios federais de segurança máxima, mas também esse direito da pessoa não perder o contato com a família, não romper com os laços familiares, deveria ser garantido também aos presos comuns que estão lotando os nossos presídios dos estados. Para o presidente da AJUF, Gabriel Vedi, o workshop foi uma bela iniciativa para promover melhorias ao sistema e também discutir a garantia da segurança de juízes, representantes do Ministério Público e funcionários dos presídios federais. Nós temos, em verdade, que garantir a segurança desses presídios. Os presos precisam ser monitorados, né? É evidente que o controle sobre os presos nesses presídios de segurança máxima, ele é um controle diferenciado,
porque os criminosos mais perigosos do país estão dentro dos presídios federais. Então, existe os direitos humanos dos presos que têm que ser preservados, mas também do cidadão. Do cidadão, ele não pode ficar à mercê dos presos que estão dentro dos presídios, né, e comandando ali de dentro o crime organizado. A uniformização de procedimentos nos presídios é uma questão muito importante, né? A garantia de segurança e a virtualização, essas visitas virtuais. Nós temos que modernizar o sistema penitenciário federal, estamos caminhando para isso. Está de parabéns o coordenador desse evento, o Dr. Erivaldo, né? E eu acho que é uma iniciativa muito importante e a JUF está mais uma vez ao lado dela, porque ela é muito importante para a sociedade brasileira. E o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil mostrou preocupação diante do corte de verbas orçamentárias da Polícia Federal. Gabriel Vedi destacou a importância da PF para a implementação do trabalho do Poder Judiciário. 120 milhões de reais a menos no orçamento. O corte veio depois de um decreto do governo para redução de gastos dentro da Polícia Federal. 14% a menos para a administração das unidades no país. A ordem também atingiu diretamente a realização de operações da PF. 36% das despesas com transporte, hospedagem e alimentação de agentes foram cortados. Segundo o comando da polícia, o governo deveria ter pago 64 milhões de reais por mês desde o início do ano até maio, mas não foi o que aconteceu. Somente 39,6 milhões foram recebidos. A Polícia Federal já reduziu em 40% as diárias pagas a delegados e agentes. Em alguns estados, falta até mesmo gasolina para abastecer os veículos oficiais. Sem dúvida nenhuma, 120 milhões de reais que estão sendo retirados do orçamento da Polícia Federal para o Poder Judiciário são um grande problema. Isso porque a Polícia Federal ela tem cumprido as nossas ordens de escuta telefônica, tem cumprido as nossas decisões acerca de prisões cautelares, tem cumprido também as sentenças condenatórias do Poder Judiciário Federal e também os acórdãos dos tribunais. Então, para a JUF analisa isso com grande preocupação, porque todas essas operações que a Polícia Federal faz, todas elas são feitas com autorização e com respaldo do Poder Judiciário, que é quem determina essas ordens. Então, nós ficamos muito preocupados e vamos apoiar a Polícia Federal no que for necessário em face desse corte de verbas. Até porque os crimes mais violentos que nós temos no país, mais danosos à sociedade, são todos eles de competência da Justiça Federal. Vejam que os líderes do PCC todos estão presos por ordem de juízes federais. Também o tráfico internacional de drogas, o crime de lavagem de dinheiro, de evasão de divisas, os crimes do colarinho branco, todos esses são competência da Justiça Federal. E essa medida não prejudicou somente as ações da Polícia Federal. Toda a redução de gastos e de investimentos afetou diretamente o trabalho da Justiça. Nós temos que trabalhar também com serenidade para resolver esse problema junto ao Poder Executivo para que essa verba seja liberada. E veja a seguir, diretoria da JUF discute lei orgânica da magistratura com o ministro do Supremo Tribunal Federal. É o que a gente confere no próximo bloco, aqui no Justiça para Todos. Esta é uma pequena fábrica de peças para máquinas industriais. Se é pequena empresa, tem crédito na Caixa. As peças são utilizadas nesta indústria que produz laços de cabo de aço. Se é média empresa, tem crédito na Caixa. Os laços estão nas plataformas de uma das maiores empresas de energia do mundo. E se é grande empresa, também tem crédito na Caixa. Crédito Caixa Empresa, para empresas de todos os tamanhos. A Associação dos Juízes Federais do Brasil marcou presença na abertura do Fórum Internacional sobre Direitos Sociais, realizado em Brasília.
Debater e divulgar as atividades da Comissão de Peritos na Promoção do Trabalho Decente da OIT, Organização Internacional do Trabalho. Esse é o objetivo do Fórum Internacional sobre Direitos Sociais, realizado no Tribunal Superior do Trabalho. A abertura do evento contou com a presença do presidente da AJUF, Gabriel Vedi, do presidente do TST, ministro Milton de Moura, do ministro do Trabalho, Carlos Lupe, e da ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Márcia Lopes. A Comissão de Peritos existe há 84 anos e tem como função examinar a aplicação das normas ratificadas nas convenções da OIT. Os diretores da AJUF estiveram reunidos com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Em pauta, as propostas de mudanças na LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. O anteprojeto da Lei Orgânica da Magistratura foi o assunto tratado na reunião entre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, o presidente da AJUF, Gabriel Vedi, e os diretores da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Segundo o desembargador Reinaldo Fonseca, o texto da LOMAN está em fase de análise pelo STF. Essa atual diretoria fez um primeiro contato com o ministro Lewandowski há alguns dias atrás e ele disse que o texto estava finalizado dentro da comissão, está agora só para reparos redacionais e já foi entregue a primeira minuta ao senhor presidente, ministro Peluso. E após a discussão entre o ministro Peluso e a comissão, será assim dado vista de uma maneira informal, é claro, para as associações, para que as associações dos juízes possam dar suas contribuições finais. E isso será discutido, então, no plenário do Supremo Tribunal Federal e aí sim remetido ao Congresso Nacional. Nós acreditamos que até o final do ano essa discussão já esteja no Parlamento para o engrandecimento do Poder Judiciário e para o fortalecimento da independência dos magistrados. O presidente da AJUF ressaltou que 90% das sugestões apresentadas pelas associações nacionais na elaboração da LOMAN foram acatadas pelo ministro Lewandowski. Nós estamos esperando, sim, uma LOMAN que seja um avanço para a magistratura federal, para o Estado Democrático de Direito e para a sociedade, onde venham previstos os direitos dos magistrados, mas também os deveres para que a sociedade possa cobrar isso da magistratura. Agora, a Associação dos Juízes Federais do Brasil irá acompanhar o envio do anteprojeto da Lei Orgânica da Magistratura para o Congresso Nacional. E o Justiça para Todos de hoje fica por aqui. Mas você pode conferir o programa também pela internet no site www.ajuf.org.br. Obrigado pela companhia e até nosso próximo encontro.